Primeiro bloco agora, de hoje foi pesado, tô cansado, você deve estar cansado, já é o terceiro bloco, mas não tem problema, é agora que a gente vai mostrar força na peteca, então venha comigo, então acompanha aqui, ó, continuidade no nosso exercício. Agora é o texto, elas vão puxar os salários para baixo. Até então, quem são elas? Não sei, vou saber no decorrer do texto, então acompanha comigo, ó. Empresas vão sair no lucro e as mulheres terão benefícios, mas os homens jovens precisam se preocupar, porque as mulheres não têm as mesmas oportunidades que os homens no mercado de trabalho? Elas têm, apenas ganham menos que os homens, ainda. Os salários femininos estão 35% abaixo da média dos masculinos para funções equivalentes, mas não é um fenômeno brasileiro. Na Alemanha e na Inglaterra, a disparidade salarial chega aos 25%. A situação muda quando avaliamos não dados estatísticos, mas a evolução da situação. Em 1970, só 18% das brasileiras estavam no mercado de trabalho. Hoje, esse número está perto de 50% e bate 55% na Grande São Paulo. Nas faculdades, há mais mulheres matriculadas que homens. E um professor de uma universidade paulistana me forneceu um dado revelador. Em média, os homens faltam a 17% das aulas, as mulheres a 4%. Se liga só nessa palavrinha aqui, ó, revelador. Por que o autor usou esta palavra? Por que é um dado tão revelador? Simples. Se o homem faltou a 17% das aulas e a mulher apenas 4%, quem é que chega melhor preparado no mercado de trabalho? A mulher. Então, por isso o dado é tão revelador. A gente continua aqui agora, ó. Algo me diz que, aos poucos, as mulheres ocuparão cargos mais altos e os salários vão se igualar, embora não do jeito que gostaríamos. Como elas serão maioria no mercado de trabalho e continuarão aceitando salários menores, puxarão para baixo os salários masculinos de admissão. Isso será bom para as empresas, porque o custo da mão de obra cairá. Será relativamente bom para as mulheres, porque o salário delas subirá. Ao contrário do que a situação presente parece mostrar, os jovens do sexo masculino é que deveriam estar mais preocupados. E eu te pergunto, nessa história toda, quem realmente se deu bem? Você ficou com a língua coçando para dizer as mulheres. Na verdade, aí tem três situações. Tem a empresa, tem a mulher e tem o homem. Quem se deu realmente bem em tudo foi a empresa, porque diminuiu o custo da mão de obra, de admissão. Agora, a mulher, ela se deu relativamente bem financeiramente. Beleza, melhorou. Não está mais abaixo do homem. Subiu. Mas não da forma como gostaríamos. Eu vou explicar mais ou menos. Imagina o seguinte, aqui está a empresa, aqui está a mulher, aqui está um homem. Aí vamos supor que um salário de admissão de uma empresa grande, né, de grande porte, sei lá, para um cargo de gerência, ou então para um engenheiro de, sei lá, vamos pegar aí a Coca-Cola. Aí um menino de 18 anos entra na faculdade, na UFRJ, para fazer engenharia de produção. Pensando, porra, vou trabalhar na Coca-Cola, o salário inicial é 10 mil reais, depois eu vou só aumentando, tranquilo. Aí ele fica 5 anos estudando na faculdade. Pior, esse estudou na UFRJ, não gastou R$1, né? Entre aspas, né? Gastou com passagem, alimentação, xerox, livro, blá, blá. Mas vamos supor o camarada que estudou numa faculdade particular, ainda pagou a mensalidade, gastou dinheiro pra caramba para entrar na Coca-Cola ganhando 10 conto. Só que é o seguinte, quem ganhava 10 conto? O homem. A mulher, ela ganhava muito menos, né? Ganhava, sei lá, 5 prata. Vamos botar aí, né? É uma hipótese, né? Sou economista, não sou o Alex Mendes. Alex Mendes poderia falar muito melhor sobre isso. Agora é o seguinte, agora essa empresa vai diminuir o custo da mão de obra. Não vai mais ser 10, não vai mexer no salário do cara que está lá dentro, porque isso é anticonstitucional, mas vai diminuir para 6 pratas. Aí você pensa, esse menino que foi fazer faculdade, engenharia de produção, ele vai aceitar ganhar 6 mil? Claro que vai. Porque se ele não aceitar, tem muita gente para pegar aquela vaga ali. Tem muita mulher e às vezes muito mais qualificada, então ele vai aceitar. Então, quem se deu bem pra caramba foi a empresa que diminuiu o custo da mão de obra. Agora, a mulher, ela se deu bem, porque ela subiu, por exemplo, de 5 para 6. Mas ela não se deu bem na questão financeira. Na verdade, se deu bem na questão pessoal.
Ela não está mais abaixo do homem, ela está no mesmo patamar. E o homem só se estrepou. Então, estuda para concurso público, parceiro, porque na esfera privada tá complicado. Então, vamos lá. E do jeito que tá aí, né? Não sei. Então, vamos lá, ó. Agora, vamos para a primeira questão. E a gente vai pegar umas maliciazinhas, né, das questões sempre. Tá aqui, a palavra do texto, então mais uma vez está no texto, que sugere que as mulheres terão no futuro, e aí olha só, uma concepção temporal, seus salários equiparados aos dos homens. Equiparado significa igualado, mesmo patamar. Então, observa comigo lá no iniciozinho, ó. Porque as mulheres não têm as mesmas oportunidades que os homens no mercado de trabalho? Elas têm, apenas ganham menos que os homens ainda. Ou seja, elas vão ganhar o mesmo ou até mais, mas ainda ganham menos. Então, se a palavra é de valor temporal e para indicar a igualdade, só pode ser a letra D, gabarito ainda. Muito cuidado, beleza? Vamos para a questão 5 agora, ó. A situação muda quando avaliamos não dados estatísticos, mas a evolução da situação. No texto, a frase acima se torna incoerente por quê? E aí eu nem vou precisar voltar ao texto. Eu só quero que você entenda o seguinte: coerente é aquilo que faz sentido, incoerente é aquilo que não faz sentido. Então, por que esta expressão que está entre aspas é incoerente? Vamos lá, vamos lê-la mais uma vez. Caraca! Lê-la foi brabo, né? É uma palavra feia, mas está correta. Então, vamos lá. A situação muda quando avaliamos não dados estatísticos, mas a evolução da situação. E pensa comigo. Imagina um camarada que fez uma prova. E aí, na primeira prova, ele se estrepou, tirou 0. Aí fez uma segunda, tirou 2, fez uma terceira, tirou 5, fez uma quarta, tirou 8, até chegar a fazer a quinta e tirar um 10. Esse camarada evoluiu ou não evoluiu? Ele evoluiu. Aí, como é que eu consegui mensurar essa evolução? Através de dados estatísticos. Então, obrigatoriamente, para falar de evolução, a gente tem que quantificar através de dados estatísticos. Então, se o camarada está falando aqui, ó, a situação muda quando avaliamos não dados estatísticos, mas a evolução da situação, impossível. Porque para falar de evolução, tem que falar de dados estatísticos. Então, aqui no caso, o gabarito é a letra B. Ele diz assim: a análise da evolução da situação também implica analisar dados estatísticos. Então, aqui é o gabarito. Só que eu já trabalhei esse texto com alunos no presencial. E aí muitos vêm e marcam, por exemplo, a letra D, a letra E, a letra A. Por quê? O camarada não presta atenção no comando da questão. E aí se liga só na letra E. Está aqui. Os dados mostram que as mulheres são alunas mais assíduas, ou seja, frequentam mais a faculdade. Isso é verdade. Isso está no texto. Aí o aluno vem e marca. Mas não é isso que a questão está pedindo. A questão não pediu nada que estivesse correto dentro do texto. A questão pediu para que a gente marcasse o motivo da incoerência ali naquela frase. Por que está incoerente? Beleza? É basicamente uma explicação para a incoerência da sentença. Letra D. Em São Paulo há mais mulheres matriculadas do que homens nas universidades. E é mais um dado que é certo, que está ali dentro do texto. Só que não é o que foi pedido. Letra C. A análise da evolução da situação revela uma situação extremamente desfavorável para as mulheres. Não. Na verdade, é favorável para a mulher. Aí tem um aluno também que confunde, vem aqui e marca essa daqui. Então, pode ver, nenhuma das três é a resposta, porque nenhuma das três se adequa ao comando da questão. Aí, na letra A, o autor acaba por não avaliar a evolução da situação. Você, opa, não é essa daqui não, coisa e tal. E aí você vai perceber que isso aqui, em mais nada, tem a ver com o quê? Com a questão da incoerência. Essa era a palavra. Era aqui que a gente tinha que buscar, ok? Agora vamos lá, para o próximo texto. O futuro do trabalho. Eu gosto muito desse texto, ó. Esqueça os escritórios, os salários fixos e a aposentadoria. Em 2020, você trabalhará em casa,
Seu chefe terá menos de 30 anos e será uma mulher. Admita, você também não gosta de trabalhar. Passar o dia inteiro sob luzes fluorescentes, tomando café ruim, sentado em uma cadeira desconfortável e usando um computador velho, certamente não faz parte do seu sonho de infância. Admita. E não se sinta culpado. Nossos ancestrais, que nem conheciam as torturas de um escritório, também não eram muito chegados a essa história de trabalho. Para gregos e romanos, colocar a mão na massa era considerado tarefa das classes inferiores e escravos. Domenico De Masi, professor de Sociologia do Trabalho na Universidade La Sapienza de Roma e autor do livro Ócio Criativo, que defende uma abordagem mais lúdica do trabalho, apontou um ponto de convergência em todas as religiões. Em nenhuma delas se trabalha no paraíso. Tenha o paraíso sido criado por Deus, tenha sido inventado pelos homens. Se o trabalho fosse um valor positivo, no paraíso se trabalharia, afirma. Ou seja, alguma coisa está errada e não é de hoje. Felizmente, nunca houve tantas ferramentas disponíveis para mudar o modo como trabalhamos e, consequentemente, como vivemos. E as transformações estão acontecendo. A crise despedaçou companhias gigantes tidas até então como modelos de administração. Em vez de grandes conglomerados, o futuro será povoado de empresas menores e reunidas em torno de projetos em comum. Os próximos anos também vão consolidar mudanças que vêm acontecendo há algum tempo. A busca pela qualidade de vida, a preocupação com o meio ambiente e a vontade de nos realizarmos como pessoas também em nossos trabalhos. Falamos tanto em desperdício de recursos naturais e energia, mas e quanto ao desperdício de talentos, diz o filósofo e ensaísta suíço Alain de Botton em seu novo livro Os Prazeres e as Dores do Trabalho, ainda inédito no Brasil. The Pleasures and Sorrows of Works. Caraca, gostou da pronúncia? Então vamos lá. É horrível, eu sei. Esqueça os escritórios, os salários fixos e a aposentadoria. Em 2020, você trabalhará em casa, seu chefe terá menos de 30 anos e será uma mulher. O fragmento parece se dirigir diretamente ao leitor do texto. Gramaticalmente, só não contribui para produzir esse efeito. E aí vamos lá. Primeiro, pensa comigo. O leitor, ele está dentro ou ele está fora do texto? Ele está fora do texto. Então, aqui a gente vai trabalhar basicamente com um processo de coesão esofórica. A gente tem estruturas que vão apontar para fora do texto, que vão depender de um contexto, ou seja, a gente vai trabalhar com um leitor. É um elemento extratextual, é um elemento que está fora do texto, é um elemento esofórico. Beleza. Agora, nós temos 5 opções. 4 delas vão apontar para o leitor. E apenas uma não vai apontar para o leitor, provavelmente para algum outro elemento que esteja dentro do texto. E agora a gente vai começar a entender. Então vamos lá. Na letra A ele diz assim, o modo verbal de esqueça. Aqui a gente tem o modo no imperativo. É uma ordem, esqueça. Mas essa ordem serve para quem? Serve para qualquer pessoa que leu o enunciado. Porque ele não disse esqueça João, esqueça Roberto. Ele não fez isso. Ele disse esqueça os escritórios, os salários fixos e a aposentadoria. Ou seja, para qualquer pessoa que faça a leitura. Então, realmente está apontando para o leitor. Letra B. A pessoa do discurso a que se refere a forma verbal esqueça. E aí pensa comigo. Dentro de um discurso, a gente tem 3 pessoas possíveis. Quem fala, que é a primeira pessoa, com quem se fala, que é a segunda pessoa, e de quem se fala, que é a terceira pessoa. Aqui no caso, a primeira pessoa é o autor do texto. Quem é a segunda pessoa? É o leitor do texto. Então, ó, esqueça tu. Então, é a segunda pessoa, tá certinho. Letra C. A presença de um pronome de tratamento. É a palavra você. Aqui, ó. Você trabalhará em casa. Então, esse você serve para qualquer pessoa que leia. Tranquilo? Belezinha? Então, mais uma vez,
É o leitor. Agora, olha a letra D, ela é interessante. A presença de um pronome possessivo com referência extratextual. É o que o aluno pensa? Caramba, o camarada jamais escreveu tanto para ser a opção errada. Essa é a resposta. Sei lá o que é extratextual, caramba. Aí vai lá e marca. Só que é muito cuidado, galera. Aqui, na verdade, ele está trabalhando com o pronome seu. Esse pronome possessivo, ele é muito interessante. Porque para ter posse, tem que ter o possuidor e tem que ter a coisa possuída. Então, o pronome possessivo, ele sempre faz referência ao possuidor. Só que ele concorda com a coisa possuída. Então, ele está concordando com um chefe. Se eu botasse patroa, ia botar sua patroa. Então, ele concorda com a coisa possuída. Mas ele faz referência ao possuidor. E o chefe é de quem? É do leitor. E por que chama extratextual? Extratextual é a mesma coisa que esofórico, assim como intratextual é a mesma coisa que endofórico, que é aquilo que está dentro do texto, beleza? Então, não é nenhuma dessas opções. Só resta vamos avaliar. O artigo indefinido está aqui no finalzinho. Seu chefe terá menos de 30 anos e será uma o quê? Uma mulher. Então, o artigo 1 está relacionado à palavra mulher e não ao leitor do texto. Então, o gabarito é a letra E. Tranquilo, meu companheiro? Então, vamos lá. Próxima aí. Muito bacana esse texto aqui, Profissões curiosas. Tá? Não é invencionismo, não. Isso existe mesmo, Então, vamos lá. Deixa eu apagar ali só para não ficar poluído visualmente. Então, acompanha comigo. Sabia que já existiam depiladores na Roma do século II? Essa e outras ocupações inusitadas da antiguidade estão no livro Meu Chefe é um Senhor de Escravos, de Vic Leon. Aí vem aqui, Caçadores de Fantasmas. Não é um outro texto, não. É um subtítulo. Afinal de contas, é uma profissão o quê? Curiosa. Então, tem aqui. Essa era a função dos psicopompos na Grécia, também chamados de condutores de almas. Espantavam os fantasmas que atacavam seus clientes e os orientavam ao repouso eterno. Durante a luta de dois gladiadores, o psicopompo representava a figura do deus Hermes. Vestido de preto, ele carregava um caduceu de bronze, o bastão com 2 serpentes que simbolizavam o deus. Sua função era demonstrar que as almas que conduzia estavam realmente mortas. Quando um lutador caía, o condutor de almas queimava o infeliz com seu caduceu em brasas, para certificar de que havia passado desta para uma melhor. Aí vem o próximo subtítulo. Calçadora de sapatos. A sandaligerula tinha uma função cobiçada entre os escravos pelo esforço diminuto. Na Grécia e na Roma antiga, as senhoras de respeito carregavam suas sandaligerulas a festas e jantares. A escrava tirava os sapatos que a ama usara na rua e os substituía por sapatilhas de festa. Tirar os próprios sapatos era uma tarefa tão humilhante que até o convidado mais pobre levava com ele uma sandaligerula. Povo besta, né? Então vamos lá, Olha a questão. Quando um lutador caía, o condutor de almas queimava o infeliz com seu caduceu em brasas, para certificar de que havia passado desta para uma melhor. No fragmento acima, a preposição com exprime valor semântico de. Galera, o valor semântico da preposição nunca está nela. O valor semântico está no contexto, na expressão a qual ela faz parte. Então, se eu pensasse, Pedro saiu com Paulo para tomar uma cerveja. Aí, beleza, é um valor de companhia. Mas se eu falar que o Pedro feriu Paulo com uma faca, já não é companhia, já é o quê? É instrumento. Então, aqui, quando ele pega e queima o infeliz com o caduceu é um bastão, ou seja, um instrumento. Então, a preposição com ali expressa semanticamente o valor de instrumento, gabarito, letra D de dromedário. Vamos para a 8ª questão. A 8ª questão é muito boa. Tá assim, A escrava tirava os sapatos que a ama usara na rua e os substituía por sapatilhas de festa. Tirar os próprios sapatos era uma tarefa tão humilhante que até o convidado mais pobre levava com ele uma sandaligerula. Sobre o fragmento acima, pode-se dizer que, e aí você tem que prestar atenção,
é sobre apenas este fragmento acima. Olha só como a letra A é uma pegadinha cruel. O camarada diz assim: a forma tão se classifica como advérbio na medida em que modifica um verbo. E aí você deve ter aprendido que o advérbio ele serve para indicar uma circunstância, mas que ele também serve para modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Aí o camarada chega aqui e diz que o tão é um advérbio na medida em que modifica um verbo. Aí você pensa, caramba, faz todo sentido. Só que é o seguinte, no fragmento, a palavra tão está ligada a humilhante, e humilhante não é verbo. Então, por isso, não é a resposta. Letra B. Tanto em os substituía quanto em os próprios sapatos, a forma sublinhada é um pronome com função anafórica. Beleza. O que é a função anafórica? É aquele termo que faz referência a outro elemento anterior. O primeiro tudo bem, ó, porque está aqui, ó, vamos lá. A escrava tirava os sapatos que a ama usara na rua e os substituía por sapatilhas de ferro. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio Carvalho, eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir essa nossa aula específica, aula top de linha para o concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 2019. Nós aqui da La Concurso montamos um super curso completaço, ponto a ponto do digital. Essa aula que você assistiu é uma pequena parte da aula, ela não é completa, é uma aula demonstrativa. Essa é a intenção de demonstrar o nosso trabalho, a qualidade do nosso produto. Então convido você ao seguinte, para clicar aqui embaixo, tem um link, você vai ser direcionado diretamente para o site da LAC e ali você pode fazer sua matrícula num curso completaço. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, ponto a ponto do digital, por apenas 10 parcelas de R$20. 80 dias de acesso, o nosso cargo é assistente administrativo, ali está técnico, um erro é do nosso marketing aí. Então, 80 dias de acesso, você vai poder assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Dá tempo, o edital não está difícil, eu conheço esse edital com uma palma da minha mão, já estudei esse edital, já tenho até um vídeo gravado com análise desse edital, então convido vocês aí a pagarem, fazendo investimento, vai ser o melhor investimento da sua vida, 10 parcelas de R$20 aqui na La Concursos, que você não vai se arrepender. Bacana, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês. Tchau, tchau.